Meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Esse final de semana, mais especificamente no domingo, eu tive o merecimento de ser agraciado com um encontro magnífico, repleto de energia e de grande merecimento para o meu crescimento e para a minha evolução com o Babalaô Ronaldo, que foi o grande fundador do Santuário Nacional da Umbanda, na cidade de Santo André. Um espírito de 94 anos, um lutador, um batalhador pela Umbanda, pela fé, pela caridade. Foi um encontro muito emocionante, choramos e falamos muito da Umbanda. E essa conversa, ela me motivou a falar do grande significado que essa religião tão brasileira tem para o desenvolvimento de almas todos os dias. Lembrei muito de toda a história dos nossos escravos, dos nossos indígenas, de tantos povos espirituais que precisaram de força para sobreviver. Me fez lembrar desses escravos que eram afastados das suas parceiras, dos seus filhos, que viviam enclausurados, dessas pessoas que eram tão maltratadas e sacrificadas, que eles não tinham um templo para cultuar os seus orixás, porque eles tinham uma senzala. Eles não tinham livre-arbítrio, porque não havia liberdade. Mas eles tinham aquilo que ninguém podia tirar deles: a fé, o amor e a caridade entre eles. Me veio na memória muito fortemente a história de escravos que se libertavam e que deixavam nas rotas de fuga dessas senzalas oferendas, alimentos, para que os escravos pudessem sobreviver até alcançarem as suas liberdades. Gestos de altíssima fraternidade, de caridade, e que consolidaram esses espíritos como grandes instrumentos da fé e do auxílio ao outro. E foi essa fé e esse amor que deram a eles sustentação. Foi essa ajuda uns aos outros que os fizeram continuar vivos e a escrever esta linda história que consolidou e formou a Umbanda. O verdadeiro sentido da Umbanda, ele é simples, ele é profundo. Ele se alicerça na fé, no amor e na caridade. A Umbanda é o símbolo do alimento oferecido e deixado na mata para aquele escravo que fugia e tentava sobreviver. E é óbvio que com o passar dos anos, dos séculos, diferentes oferendas surgiram, diferentes formas de auxílio surgiram, demandas diferentes surgiram. O que não mudou é que tudo isso só pode ser feito e construído com amor, com fé e caridade. Porque se esses três pilares eles se distanciam do princípio fundamental da Umbanda, nós passamos a falar de poder, nós passamos a falar de vaidade, de disputa. Antagônicos ao verdadeiro caminho, que é o caminho do servir, não de se servir da Umbanda. A Umbanda
ela não nasceu para dominar ninguém. Porque a partir do momento em que a Umbanda segue o princípio desse domínio, ela volta a escravizar espíritos e tirar deles a qualidade de vida. A Umbanda nasceu para libertar. E a grande libertação da Umbanda é a semeadura do sentido do amor. Porque dentro da nossa sociedade, nós vivemos grandes confusões e conflitos em relação a esse grande sentimento. Nós temos muitos irmãos encarnados que seguem os primeiros versos de Gonçalves Dias, quando ele recita e diz o seguinte: amar. Se te amo, não sei. Ou isso aí a pronunciar essa palavra de modo que eu não sei o que é amar. E por que essa dúvida do poeta? E por que isso é tão pertinente ao espírito encarnado? Porque nós vamos nos afastando do real sentido de provocarmos reuniões, aproximações, acolhimentos verdadeiros. Que formam grandes egrégoras e energias, onde as diferenças são respeitadas, onde o julgamento se distancia, onde as preconcepções são anuladas. É esse o princípio da Umbanda. Umbanda é olhar para o outro como este sendo o seu irmão. É reconhecer nesse seu irmão humanidade. É você estender a sua mão. É você levar aquilo que vai aliviar a dor desse irmão. Viver a Umbanda dentro da sua essência é assumir a sua responsabilidade total sobre a sua conduta e a sua luz. A Umbanda não precisa de perfeição. A Umbanda precisa de verdade. E o amor verdadeiro não é aquele que tem uma postura sólida, rígida, convicta de ser absolutamente correto. O amor verdadeiro é aquele que é pautado sobre uma busca contínua de se evoluir, de se ampliar e de estar sempre disposto a repassar e a oferecer ao outro aquilo que aprendeu, aquilo que o fez crescer. Essa é a grande matriz do amor. Essa é a grande matriz da Umbanda. Refletir a luz do dia com grande esplendor é você estar se dispondo a doar ao outro aquilo que pode transformar a vida do outro. Porque a Umbanda é o olhar mágico para o irmão. Esse é o sentido total da Umbanda. A Umbanda, dentro de uma filosofia amorosa, de caridade, de fraternidade, ela é acolhimento, ela é igualdade, é a vontade de curar o outro, mesmo que você tenha que carregar as dores desse outro, como, por exemplo, fez o nosso grande pai Cipriano. E se a Umbanda te chama, ela te chama para servir, não para ser servido. Ela te chama para amar, não para dominar. Porque todos nós, independentemente de credo, de religião, de seita, cada um de nós, indistintamente, queremos o amor. Porque o amor respeita,
O amor admira, o amor acolhe, o amor nos compreende. Ele nos limita com sabedoria. Ele nos aponta o caminho que é correto. Mas dentro disso tudo, o amor nos dá o direito de usar a nossa liberdade de escolha para que o nosso amadurecimento aconteça de uma forma eficaz. É por isso que os nossos amados pretos velhos nos respondem, muitas vezes, exatamente com a mesma pergunta que eles ouvem dos seus consulentes. A Umbanda é uma linha divina e sagrada de uma oferenda de amor e de fraternidade, onde cada um de nós, enquanto médiuns, enquanto homens e mulheres que nos colocamos à disposição de sermos um grande instrumento dessa paz, somos aqueles que não apenas disseminam esse sentido para a transformação do nosso planeta, nós nos tornamos representantes de uma egrégora espiritual maravilhosa, carregada de luz, que tem por finalidade abraçar com amor, de pegar pela mão e de fazer com que cada um de nós caminhe no sentido da evolução. Cada um na sua velocidade, cada um no seu passo, onde não há necessidade de todos estarem em paralelo, mas existe a obrigação, nem que seja por milímetros, de nós estarmos num movimento de construção. Estar com Babalaô Ronaldo fortaleceu muito dentro do meu coração essa concepção. Encontrar essa alma aos 94 anos, lutando pelo amor, a fé, a fraternidade, a caridade, me inspira e me inspirou muito a saber que nós, irmãos da Umbanda, precisamos estar sólidos caminhando nessa direção. Esse é o sentido de nosso Pai Oxalá e Pai Babá, de cada um dos nossos orixás, de cada uma das almas que lutam pelo nosso crescimento e a mudança do nosso padrão vibratório. E nós, enquanto instrumentos da paz de cada um deles, precisamos estar caminhando. Por isso, por nenhuma outra razão. Meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda.